Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane. Estou trazendo para você mais um estudo bíblico, né? E nós estamos na quarta parte desse estudo intitulado As 7 Formas de Deus Falar. Nós já mencionamos aqui que tivemos uma introdução, mencionamos na primeira parte que Deus fala através da natureza. Na segunda parte, nós mencionamos que Deus fala através dos anjos. Na terceira parte, nós mencionamos que Deus fala através de sonhos e visões. Não deixe aí de acompanhar as outras partes também desse estudo. E hoje estamos aqui na quarta parte para te dizer que Deus também fala através de provações. Isaías, capítulo 8, versículo de 6 a 7 vai dizer assim: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isso é, o rei da Síria em toda a sua glória, água que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Veja bem, meu irmão e minha irmã, as provações são outra forma de Deus falar comigo e com você. Muitas vezes o Senhor vem falando e não ouvimos. Estão através de uma enfermidade. O Senhor vem falando e não ouvimos. Então, através de uma enfermidade, uma luta, fala claramente conosco. Lembra de Jó, capítulo 33, versículo de 14 a 19? Dê uma parada, leia lá e volte ao estudo. Em muitos momentos na história do povo de Deus, o Senhor falava e o povo não ouvia. Então mandava uma provação para que se humilhasse e ouvisse a sua voz. Foi assim quando o povo de Deus estava com medo de Rezim e Deus mandou o rei da Síria para castigá-los. Deus comparou os dois reis com a água de Siloé, que parece ter um tanque com as águas do rio Eufrates, o maior rio conhecido da época. Muitas vezes estamos em águas tranquilas e reclamamos, por isso vêm as águas bravas para que possamos clamar por socorro ao Senhor. Alguns exemplos de pessoas que tiveram que passar por provações para ouvir a voz de Deus foram o povo de Israel, né? No tempo de Juízes, quando prosperava, deixavam a Deus, e quando sofriam, buscavam ao Senhor, que levantava um juiz para os defender. Juízes capítulo 2, versículo 18 e 19. Isso acontecia sucessivamente. Vamos lembrar aqui de Jonas. Fugiu do Senhor para não obedecer o chamado de Deus e passou por uma tempestade que foi lançado no mar, sendo engolido por um enorme peixe. Então orou a Deus dentro do ventre do grande peixe, e Deus lhe enviou e mandou o peixe vomitá-lo. Jonas capítulo 2, versículo 1. Davi havia pecado ao adulterar com Betseba, tramando a morte do seu esposo Urias, e mesmo assim Betseba, né, seu esposo Urias, e mesmo assim não se arrependeu, até que o filho que teve com Betseba morreu e ele entendeu que havia pecado. 2 Samuel capítulo 12, versículo 18. O rei Nabucodonosor
era orgulhoso e se achava um deus, mandando as pessoas adorá-lo, se prostrar à sua imagem. Então, teve que passar 7 anos pastando como animal, para então se converter e reconhecer que havia um Deus e ele era apenas um ser humano. Daniel, capítulo 4, versículo 33. Pedro quis andar sobre as águas, mas ao olhar para as ondas e o vento forte começou a afundar na água, e Jesus segurou a sua mão. Mateus, capítulo 14, versículo 28 ao 31. E também Pedro, após negar Jesus e o galo cantou, e ele chorou de arrependimento. Marcos capítulo 14, versículo 72. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, o homem prospera e se envaidece, esquecendo-se do Senhor. Então volta em lágrimas para perto de Deus. Creio que o Senhor prefere nos ver chorando junto dele do que rindo longe da sua presença. Eu vou repetir isso. O Senhor prefere nos ver chorando junto dele do que rindo longe da sua presença. Deus fala através das provações. Não se esqueça disso. A paz do Senhor e até o próximo tema que será Deus, forma de Deus falar. Deus fala através da Bíblia. Até lá, Deus te abençoe.